foi a mais difícil eleição presidencial desde a redemocratização brasileira, né? E por diferentes motivos. Bom, eu vou compartilhar... Vou compartilhar a minha tela, só um minutinho. Está em modo apresentação para vocês? Bien. Sim? Bom, está bem? Sim. Bom, essa eleição, depois da eleição de 2018, quando o Bolsonaro foi eleito e todo o Congresso sofreu, né, uma grande mudança partidária, essa eleição de 22 nós tínhamos muitas expectativas, não? Se seria um processo semelhante a 2018 ou se nós retomaríamos, né, se voltaríamos a ter eleições como as anteriores, que foram sempre eleições marcadas por uma forte polarização entre um partido da esquerda, basicamente o PT, e um partido de centro-direita, né, principalmente o PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Um aspecto muito interessante da eleição deste ano foi a estabilidade das intenções de votos durante todo o período, não? Lula, desde o início da campanha, desde o início desse ano, estava em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Esse quadro, apesar de ter mudanças, principalmente um crescimento de Bolsonaro na primeira e na segunda volta, esse quadro foi de muita estabilidade, né? Os eleitores muito decididos sobre o seu voto, sobre quem iria votar, o que diminuía muito a chance de mudança desse voto. E essa polarização muito forte, ela praticamente não permitiu que outros candidatos tivessem sucesso, não? O terceiro e o quarto colocado, que se colocavam como candidatos de centro, né, candidatos da chamada terceira via, não conseguiram em nenhum momento crescer eleitoralmente e terminaram com votações abaixo de 5%, né, na primeira volta. Apesar dessa força eleitoral do Lula e do Bolsonaro durante toda a campanha, são os dois candidatos com forte rechaço, não? Com forte rejeição entre os eleitores. Bolsonaro, mais que todos os candidatos, pelo que foi o seu governo, mas também Lula, em função do antipetismo e dos problemas, né, relacionados à corrupção no seu governo, que foi sempre um ponto muito explorado nessa eleição. Apesar dessa estabilidade, apesar das eleições terem sido, né, conduzidas de acordo com o programado, todo o processo eleitoral, mesmo antes dele, durante as eleições, houve um forte ataque liderado pelo presidente Bolsonaro, um forte ataque à corte eleitoral, às regras eleitorais, principalmente ao nosso sistema de urnas eletrônicas, e esse ataque persistiu durante toda a campanha, o que muitas vezes nos fazia, né, perguntar se Bolsonaro iria, à la Trump, questionar, né, os resultados eleitorais depois da votação, né? A Corte Eleitoral, ela se organizou, ela se preparou para responder esses ataques e conseguiu, ao final, dar uma resposta bastante efetiva às críticas e às tentativas de denunciar, né, fraudes ou problemas com as urnas. Essa foi a margem de vitória, a menor margem de vitória
entre o primeiro e o segundo candidato, entre o presidente eleito e o segundo colocado, desde 89. Né? Vocês podem ver aqui, essa linha é a segunda volta, a primeira volta é uma diferença, né, sempre maior. No governo Fernando Henrique não houve segundo turno, né, por isso esse zero, mas esses valores, né, eles oscilavam, mas sempre com uma margem muito grande, aqui, né, em torno de 20%, 12%, 15%. A menor margem antes dessa eleição foi a de Dilma Rousseff, em 2014, que foi uma diferença de 3 milhões e meio de votos, né? Bolsonaro teve uma diferença para Haddad, em 2018, de 10%, e agora nós tivemos uma diferença de menos de 2%, com 2 milhões 139 mil votos, né? Apenas essa diferença, essa vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro, né? Lula com 50,9, Bolsonaro com 50,10, 49,10. Uma margem de diferença sem precedente. O que é interessante a gente observar que o Bolsonaro, na reta final do segundo turno, antes da balotagem, ele cresceu bastante, ele ganhou mais 7 milhões de votos, e Lula bem menos, 3 milhões de votos, o que explica, né, essa diferença tão reduzida aqui no segundo turno. A expectativa de que Bolsonaro fosse questionar, né, os resultados, ela não se confirmou, né, de forma ostensiva, clara. O Lula foi rapidamente reconhecido como vencedor pela maioria dos países democráticos. Esse reconhecimento veio logo após o encerramento da apuração dos votos. De forma inesperada, até o presidente da Câmara dos Deputados, que é um aliado muito forte de Bolsonaro, ele declarou, né, reconheceu a vitória de Lula, confirmou o apoio da Câmara dos Deputados ao próximo governo. Todas as instituições, né, democráticas importantes no Brasil reconheceram a vitória imediatamente. E os militares que vinham participando, né, das discussões sobre as urnas eletrônicas, inclusive haviam apresentado propostas para mudanças, né, do sistema eleitoral, do sistema de urnas eletrônicas, estavam fazendo um certo acompanhamento da eleição, eles se calaram, eles não se manifestaram. Inclusive, a própria auditoria que eles estariam preparando, isso não foi trazido. Os militares se encontram totalmente em silêncio em relação ao resultado eleitoral, o que era uma fonte, que era uma preocupação para nós brasileiros, dado que o governo Bolsonaro, né, conta com muitos militares, há um envolvimento forte dos militares no governo, e o seu vice também, né, um ex-ministro general e uma importante liderança entre os militares. Mas nas ruas o cenário foi diferente, né? Primeiro, o Bolsonaro ele não reconheceu, ainda que não tenha questionado, ele demorou 48 horas, mas assim mesmo, ele não reconheceu a derrota eleitoral, ele fez um comunicado falando das injustiças que ele sofreu, de que o processo teria, né, o teria prejudicado, mas não reconhece a vitória do Lula. Um ministro da Casa Civil que faz, então, o comunicado de que o governo de transição seria instalado imediatamente. Mas as manifestações de Bolsonaro desde a eleição são manifestações ambíguas, que, de certa forma, estimulam as pessoas, os seus apoiadores,
a irem às ruas, né, e estarem desde domingo fazendo protestos em todo o Brasil. Esses protestos tiveram um apoio importante, que é algo que acende o sinal vermelho para o governo Lula, que foi as polícias rodoviárias, né, as polícias responsáveis por ações nas rodovias brasileiras. Elas, no dia da eleição, elas fizeram várias blitzes, principalmente no Nordeste do Brasil, que é uma região onde Lula tem forte apoio. Foram feitas blitzes inesperadas, que atrasaram a votação desses eleitores no Nordeste, e depois, né, da votação, quando as pessoas foram às ruas, em alguns estados, em alguns locais, essas polícias se manifestaram a favor dos manifestantes, né, dos eleitores, inclusive contra a determinação da própria justiça de terminar, né, de liberar as rodovias brasileiras. Essas manifestações, elas têm sido no sentido de pedir intervenção militar, né? Todos esses protestos nas ruas têm pedido uma intervenção por parte dos militares, que não têm recebido qualquer apoio, né, dos militares, embora individualmente policiais e alguns membros das forças militares já aposentados tenham participado, né, estejam também envolvidos. Bom, a transição, né, está iniciada no Brasil, não, apesar desses protestos, o resultado está reconhecido e a movimentação política, né, é para a formação do próximo governo. E certamente vamos ter, né, a volta do presidencialismo de coalizão no Brasil, como é conhecido, né, como funcionou em outros governos. Lula, desde o início, ele fez um movimento para construir uma frente mais ampla, né, uma frente que se aproximasse dos partidos de centro, e convidou o Alckmin, que é uma liderança histórica do PSDB, o principal adversário do PT durante, né, pelo menos 5 campanhas eleitorais. O Alckmin não é membro mais do PSDB, ele mudou para um partido de centro-esquerda, e hoje é alguém que está junto com Lula, aproximando o governo de setores estratégicos, como empresários, proprietários, né, e investidores no setor de agrobusiness, que são setores com os quais Lula tem mais dificuldade, né, de se relacionar. A aliança pré-eleitoral pela qual Lula se candidatou foi uma aliança basicamente de partidos de centro-esquerda, né? Não temos grandes partidos de centro. O próprio Alckmin, né, estava num partido de esquerda, e esse movimento em direção ao centro, ele se ampliou no segundo turno, com a presença da Tebet, da Simone Tebet, que foi candidata à presidência, uma senadora, né, do tradicional Partido Brasileiro, o MDB, é uma candidata com um discurso claramente de centro, pró-combate à corrupção, pró uma política mais liberal no campo econômico, mas também com um discurso voltado para as políticas sociais, para uma proteção social maior. A Tebet, a Simone Tebet, se envolveu fortemente nessa campanha no segundo turno, trouxe com ela um grande apoio do setor empresarial, que já a apoiavam. Então, esse crescimento da frente ampla, né, do Lula começa no segundo turno, e agora, após as eleições, o que nós temos visto
vários partidos já negociando uma formação de coalizão, ou pelo menos o apoio desses partidos no Congresso. Esses 3 partidos, MDB, deixa eu mostrar aqui, composição da Câmara, porque aí fica mais fácil entendermos. Aqui nós temos os aliados do PT, o que participaram da coligação eleitoral. Eles elegeram uma minoria parlamentar, um grupo bastante reduzido, de 139 parlamentares de 513. Esses partidos que são grandes, União Brasil, PSD, MDB, eles ficaram mais independentes na eleição presidencial, e o Lula e o Alckmin já estão buscando, eles estão já em conversa com esses partidos para um possível apoio ao governo. Esse grupo, que saiu bastante fortalecido, a direita saiu bastante fortalecido das eleições, aqui, o partido do presidente, hoje é o maior partido será, na próxima legislatura, o maior partido da Câmara, com 99 deputados. Esses são os partidos que apoiaram o Bolsonaro, mas nessa semana eles já estão sinalizando, o interesse de negociar com o governo e de apoiar algumas propostas, algumas reformas, e mudanças que seriam convergentes com a agenda desses partidos. No Senado, o quadro para o governo Lula também é difícil, porque os seus partidos de apoio contam apenas com 15 senadores, o Senado sempre foi uma casa delicada para os governos petistas, eles sempre enfrentaram maiorias bastante coesas no Senado, mas esse grupo de independentes, que é majoritário, é o grupo que pode vir para um eventual governo Lula, Esse MDB, o partido da Simone Tebet, como eu falei, se envolveu muito na campanha. Há rumores que ela possa ser uma ministra, assumir um ministério no governo Lula, e o PSD é um partido que já foi da base de governo do Lula, dos governos petistas, e certamente é um partido bem próximo, do governo, e poderia vir compor essa base. Então, nós temos na eleição legislativa um resultado que foi de crescimento dos partidos de direita, mas alguns partidos de direita são partidos que já participaram de governos petistas e que podem fazer esse movimento para formar uma coalizão de governo, ou, em alguns casos, apenas uma coalizão legislativa de apoio a certas agendas dos governos. Essa eleição para o Congresso foi uma eleição especial também, e isso é importante nós discutirmos aqui, porque, como vocês devem saber, o Brasil, historicamente, permitia que os partidos formassem alianças eleitorais, pré-eleitorais, e a distribuição das cadeiras era feita para os partidos dentro dessa aliança. A aliança era considerada como um partido. Então, isso fortalecia os partidos pequenos e aumentava a chance deles conseguirem cadeiras na Câmara dos Deputados. Essa regra de coalizão pré-eleitoral, ela foi extinta, os partidos não podem mais formar essas alianças, o que eles podem formar hoje são redes, são federações partidárias, que parecem as coligações, mas as federações, elas exigem que esses partidos atuem juntos durante toda a legislatura, Então, os partidos que formam federação, eles continuam junto após a eleição. Essa exigência fez com que vários partidos que inicialmente queriam formar federações
desistissem desse plano e concorressem isoladamente, né? O PT fez aliança com mais 3 partidos, né? Formou uma federação para a disputa dessa eleição, e o resultado que nós temos é que um número importante de partidos não conseguiram votos suficientes para superar a cláusula de barreira, que também é uma regra nova nas nossas eleições, né? Desde a eleição 2018, os partidos, eles precisam ter uma quantidade de votos, eleger um mínimo de deputados. Então, para essa eleição, o partido ele tinha que eleger pelo menos 9 deputados, né? Ou ter pelo menos 2% de votos em 9 estados. Os partidos que não superaram essa cláusula de desempenho, eles têm as cadeiras no legislativo, eles mantêm esses parlamentares, mas eles não vão receber fundo partidário e nem tempo para propaganda gratuita na televisão e rádio na próxima eleição. Então, esses são 2 recursos muito importantes para os partidos brasileiros, e esses partidos aqui não serão contemplados com esses recursos, tá? Tem aqui um número maior de partidos que sequer atingiram, não elegeram nenhum deputado, né? Então, 13 partidos não superaram a cláusula de barreira, 6 deles não cumprem, mas vão ter deputados eleitos. Por que isso importa? Porque alguns desses partidos devem formar federações ou fazerem fusões partidárias a partir de agora, tá? Então, o quadro dentro da Câmara dos Deputados pode modificar com essas fusões partidárias. 2 partidos importantes que tiveram votação expressiva, como União Brasil e o PP, esses 2 partidos aqui já falam em fazer fusão para se tornar o maior partido da Câmara dos Deputados. E, com isso, né, um partido com muita capacidade de pressionar o governo em favor, né, das suas propostas. Bom, o Lula está assumindo o seu 3º mandato, né, é um presidente experiente, mas vai encontrar um Congresso muito diferente daquele com o qual ele governou, né? Desde os anos 2000, ainda durante o governo Lula, mas principalmente no governo Dilma até hoje, o Congresso tem feito várias mudanças para fortalecer a sua autonomia, né? E, principalmente, nós temos aqui dados que mostram, né, o aumento de projetos do legislativo aprovados, cada vez mais, né, o legislativo consegue aprovar suas iniciativas. Aqui, na última gestão, né, na última presidência na Câmara e no Senado, o número de projetos, o volume de projetos de leis do Legislativo supera até o do Executivo, né? Os projetos estão tramitando de formas mais rápidas, muitos vetos presidenciais sendo derrubados, né? Nesses 2 últimos anos, principalmente. E a principal mudança, que vai ser um grande desafio para o governo Lula, são as alterações que o Congresso fez para controlar mais recursos do orçamento, né? Então, desde 2015, o Congresso ele vem aprovando mudanças que tornam as emendas orçamentárias dos parlamentares obrigatórias, né? O Executivo tem que executar, ele tem que fazer o gasto que as emendas parlamentares propõem. Então, inicialmente,
era obrigatório, era impositivo apenas as emendas individuais, as emendas orçamentárias individuais em 2015, em 2019 também as emendas das bancadas estaduais se tornaram impositivas. Houve mudanças também no sentido de que a transferência de recursos sem especificar a finalidade desse gasto. Então, isso ampliou muito o controle que os parlamentares têm sobre aquela parte do orçamento que é para investimentos, que não são despesas obrigatórias, que é o que o executivo, né, utilizava para fazer os seus projetos de investimento, os seus gastos discricionários, né? Então, isso chega ao ponto de, o ano de 2021 para 2022, essas emendas parlamentares, elas corresponderam a 69% do orçamento livre, né, desse orçamento de despesas não obrigatórias, né? Isso corresponde a 24%. E esse valor, ele aumentou bastante no governo Bolsonaro, porque o governo negociou com o Congresso um tipo novo de emenda, que são chamadas emendas do relator, RP9. Essas emendas são recursos que o relator da lei orçamentária negocia com parlamentares individuais, isso vai aprovado no seu conjunto, e esse próprio relator, ele indica para os ministérios como que esse recurso vai ser gasto. Então, é uma renúncia por parte do executivo da sua decisão sobre onde gastar, sobre onde alocar esses recursos. Isso passou a ser feito pelos parlamentares. E por que secreto? Porque essas emendas são aprovadas sem identificar qual foi o deputado, qual foi o senador que distribuiu esse recurso. E isso foi bastante utilizado por esses parlamentares para atender as demandas de prefeitos, de governadores, né, pork barrel, de aumentar a sua força eleitoral nos municípios de uma maneira totalmente a partir de um gasto pulverizado, de um gasto particularista, né? Esse orçamento secreto ele está vigente, o governo Lula está ciente que a principal tarefa dele vai ser negociar com o Congresso, né, essa mudança e recuperar esses recursos que são fundamentais para o Estado brasileiro investir, para o presidente financiar as suas prioridades. A gente sabe que dificilmente o Congresso vai abrir mão, vai aceitar, né, perder esse poder. O governo deve negociar de maneira mais, uma mudança, né, mais lenta, mais gradual dessas regras. Bom, o governo de transição foi instalado hoje. No Brasil, esse é um processo regulado por lei, há uma legislação que estabelece como deve se dar essa transição, quais são os recursos, quais são as condições para funcionamento desse governo de transição. Lula nomeou o seu vice-presidente Alckmin como coordenador da equipe de transição, nesse momento de muitos protestos, de muitas resistência ao governo Lula. A presença do Alckmin é uma sinalização muito forte de que vai ser realmente um governo mais centrista, né, um governo mais moderado. A prioridade fundamental do governo de transição é negociar com o Congresso uma autorização para gastos em 2023. Nós temos no Brasil uma regra que é chamada regra de ouro, que é a regra do teto fiscal, que fixou, que determinou um limite de gasto para os vários órgãos do Estado. Esse gasto ele só pode crescer a cada ano até o correspondente à inflação do ano anterior. Então, é praticamente um congelamento dos gastos do Estado. O Bolsonaro
devido à pandemia, negociou nos últimos anos um gasto maior, né? Ele gastou muito além desse teto fiscal, e o governo Lula está, nesse momento, negociando com o Congresso uma emenda constitucional para permitir que, no próximo ano, ele possa gastar, além desse teto, pelo menos 200 bilhões de reais, tá, em 2023, o que seria fundamental para cumprir algumas promessas de campanha, como o pagamento do Bolsa Família, né, o auxílio para as famílias pobres, um aumento do salário mínimo um pouco acima da inflação, além, né, de outras políticas. Esse é o cenário, né? Sai das eleições, nós estamos hoje, né, 5 dias depois da eleição, e embora a eleição, né, tenha ocorrido, o resultado está sendo respeitado, nós temos esses episódios de contestação violenta, né, por parte de eleitores mais extremistas e mais radicais, um evento que não ocorreu anteriormente, né, nas eleições brasileiras, né? Esse é, de fato, um quadro novo. E, então, temos que perguntar sobre né, sobre essa sociedade polarizada, o que ela significa, né, para a democracia brasileira. Ela é, em parte, resultado da própria estratégia de polarização de Bolsonaro ao longo do seu governo, né? Então, se isso irá permanecer, se essa polarização, né, tem força para continuar, em boa medida depende do papel de Bolsonaro nos próximos anos, se ele vai conseguir se manter como líder das oposições ou desses grupos mais radicalizados, né? Ou se os seus apoiadores também conseguirão exercer esse papel. Se Lula se aproxima da direita democrática, que são aqueles partidos que eu mencionei, União Brasil, MDB, PSD, fica mais difícil para Bolsonaro se manter como essa liderança, né? Se a relação de Lula com a direita democrática dá o tom, né, se torna o centro, né, da política brasileira nos próximos anos, a tendência de Bolsonaro se isolar e perder força, né? Mas parte dessa polarização também, ela reflete um rechaço, um forte dissenso de eleitores contra políticas mais igualitárias e principalmente políticas favoráveis às minorias. A gente pode ver aqui o resultado da votação. Geograficamente, né, territorialmente, a gente vê um país bastante dividido, né? Até 2020, né, nós tínhamos o presidente basicamente ganhando em todos os estados, né, da federação. A partir de 2006, nós temos aqui, né, já uma divisão do país entre a parte norte e nordeste, a parte sul, centro-oeste, aqui muita força do agrobusiness, muita força do setor agrário, aqui a população mais pobre do país, fortemente dependente das políticas de Estado, né? Esse quadro se mantém, se consolida. Aqui podemos ver a vitória de Bolsonaro, né, que vence no Sudeste também, a parte mais rica e desenvolvida do Brasil. E aqui em 2022, né, Lula muito forte no Nordeste. Lula teve, em média, mais de 60% dos votos nos estados do Nordeste, todos os estados, uma força importante em Minas Gerais, e o Bolsonaro no sul do país, centro-oeste, e em São Paulo, onde ele foi vitorioso.
Embora haja muitas análises mostrando que a votação de Lula no Nordeste foi fundamental para sua vitória, a gente tem um dado novo nessa eleição, que Lula também conseguiu crescer em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, nas regiões metropolitanas desses dois estados do Sudeste, o que foi fundamental para a vitória do Lula. Se nós olharmos esses eleitores mais radicalizados, né, e o que eles significam para o futuro da democracia brasileira, aqui nós temos um resultado de uma pesquisa que é muito interessante. Antes da eleição foi perguntado se eles aceitariam os resultados eleitorais se o seu candidato vencesse. E aqui nós temos que entre os eleitores de Bolsonaro, 61%, dias antes da eleição, já diziam que não aceitariam o resultado se Lula vencesse, né? Então, havia já um forte movimento, né, de contestação ao governo Lula. A pergunta que importa agora é se isso vai significar desestabilização do governo, né? Qual a chance desses grupos, de fato, se tornarem grupos fortes. Aqui a gente pode ver com esse dado como o Brasil está dividido em relação a direitos de minorias e algumas políticas sociais, como, por exemplo, essa pergunta sobre cotas para negros nas universidades, em concursos públicos, há praticamente uma divisão, metade a favor, metade contra, né? E também em relação à comunidade LGBT, que também uma população muito dividida em relação a esses temas, que são dois temas importantes para os eleitores do PT. O governo Lula certamente vai ser cobrado, né, em relação a essas políticas. O Lula, no segundo turno, ele chegou a escrever uma carta às lideranças evangélicas, às pessoas evangélicas, se dizendo contrário ao aborto, se dizendo, né, contrário a certas iniciativas voltadas para esses grupos que são vistas como, que não são aceitas por essa população evangélica, né? Bom, para finalizar, acho que o ponto importante, lição para o Brasil, lição para os países, né, em situação semelhante, os riscos que esses presidentes radicalizados representam. Felizmente, nós encerramos, pelo menos, esse mandato com essa, né, eleição, o mandato do presidente Bolsonaro encerrado dia 31 de dezembro de 2022, né? Mas o dano, né, as consequências desse período de um presidente radicalizado, nós iremos sentir por muito tempo, né? O discurso, a retórica do Bolsonaro de confrontação das instituições, de introduzir essa dúvida acerca das eleições, do processo eleitoral, isso ganhou apoio na sociedade, daí esses protestos, isso tornou muito mais difícil para os órgãos de controle lidar com o executivo. Hoje, entre os eleitores, né, muita crítica e muito rechaço ao judiciário, em função da retórica presidencial contra esse poder. E um dado que até nos surpreendeu nessa eleição, nós esperávamos o crescimento dos partidos de direita, mas vimos um crescimento desses partidos, mas também a eleição em número muito maior de lideranças extremistas, de deputados e senadores que representam a ala mais extremista do bolsonarismo, né? Então, o governo Lula é um governo que vai estar bastante pressionado no início do seu governo, porque, de um lado, haverá muita pressão dos seus eleitores para que ele adote as políticas esperadas de um governo de centro-esquerda, né? Várias delas desorganizadas pelo governo Bolsonaro,
mas Lula também precisa mostrar essa cara de centro do governo, né? A lua de mel será muito curta, ele precisa convencer parcelas, segmentos importantes do Brasil de que ele vai ser um presidente moderado, que ele vai governar dessa forma, né? Então, temos muitas expectativas em relação às próximas semanas sobre o desenho da equipe ministerial, o que isso vai dizer sobre o perfil desses governos. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e fico aqui à disposição para responder, para a gente conversar sobre essas questões. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias, súper interesante. Los números entre que te dan un poco de pánico y esperanza entre todo lo que está sucediendo, que es un poco también el sabor que dejaron las elecciones en Brasil. Abrimos el micrófono, si alguien gustaría hacer una pregunta, la puede escribir en el chat o puede desconectarse tanto del video como también el micrófono. ¿Quieren hacer alguna de ustedes? Sí. Bueno, mientras van calentando motores, yo te dejo una magna, que hablaste bastante, ¿no?, del vínculo con el Congreso que se viene de Lula. ¿Cómo ves también el juego con los gobernadores? Porque también hubo una distribución del poder territorial ahí. Para variar, Brasil tiene ese mapa colorido de distintos partidos políticos en los estados. ¿Y cómo ves ese juego con los gobernadores? Sobre todo a partir de lo que dijo el gobernador electo de San Pablo en el discurso, que habló de buscar un alineamiento con Lula, siendo un gobernador electo, si la memoria no me falla, por el Partido Republicanos. Ahí, ¿qué pensás si puede tener la misma lógica de una distinción entre una derecha democrática y una derecha más radicalizada? Sim, os primeiros, nessa semana, o que nós vimos é uma movimentação dos partidos da direita democrática buscando diálogo, né? E esse diálogo envolve também os governadores, não? Nós tivemos um resultado bem interessante em relação aos governadores, que 90% daqueles que tentaram a reeleição foram reeleitos, né? Não houve muita mudança nos estados, e isso até cria um quadro bastante favorável para o PT, principalmente no Nordeste, né? Alguns estados o PT ganhou até com uma virada, né? No caso da Bahia. O governador de São Paulo, é interessante a gente chamar a atenção, ele começou a sua carreira no governo Dilma, né? Ele era um técnico que ganhou espaço dentro do executivo no governo Dilma. Então, ele já trabalhou com o governo petista e se aproximou, depois se tornou próximo do governo Temer e depois do governo Bolsonaro, né? Ele mesmo já disse que não tem nenhum problema em trabalhar com o governo petista, né? Ele me parece ser muito mais um bolsonarista de conveniência, né? Alguém que, para crescer na sua carreira, para ter chances eleitorais, se tornou esse bolsonarista. Não me surpreenderia ele rapidamente, né, estabelecer uma relação com o governo Lula, claro, não de apoio, mas também não de conflito, não de confronto, né? Em outros estados importantes, como o caso do Rio de Janeiro, também um governador vinculado ao bolsonarismo, ele, no segundo turno, ele praticamente não fez campanha para o Bolsonaro, né? Deixando espaço livre ali para o crescimento do Lula, que de fato ocorreu, né? Em Minas Gerais, no meu estado,
o governador reeleito, no segundo turno, sim, se envolveu muito na campanha de Bolsonaro, mas ele já se coloca como um candidato à presidência em 2026, né? Então, ele também não tem muitos incentivos para se aproximar de Bolsonaro, né, que pode ser também um competidor. Acho que no plano da relação entre Lula e os governadores, o quadro é mais tranquilo, é um quadro mais confortável para o governo Lula, né? E certamente esses governadores têm uma capacidade de pressão junto aos senadores e às bancadas estaduais, né? Isso vai ser importante na negociação com o Congresso, com certeza. Bien. Magna, de tu presentación surgía algo que siempre nos preguntamos, es si es verdad que tenemos sociedades polarizadas o si apenas tenemos una derecha que está muy radicalizada, que es parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, seguramente habrá un esfuerzo, vos lo mencionaste en tu exposición, de desradicalizar, buscar desradicalizar esa derecha por parte del gobierno de Lula, trabajando con los partidos independientes, con lo que vos llamaste derecha democrática, sea en acuerdos más generales o sea en acuerdos legislativos puntuales, ¿no? Pero seguimos teniendo ese desfasaje entre un poco lo que vimos ahora, un Bolsonaro que dice, bueno, la gente debe ir a su casa y la gente que está en las calles no se quiere ir a la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo te parece que puede funcionar ese proceso si puede haber un proceso de desescalada de esa radicalización o no? Si el sector de Bolsonaro va a buscar sostener esa radicalización o no, digamos, que vos lo pusiste ahí entre paréntesis, pero me gustaría que hicieran más foco sobre ese proceso, ¿no? ¿Y quién? ¿Y quién puede buscarlo, no? Sí, claro, si los líderes de esa derecha, insisto, van a seguir alimentando esa radicalización y polarización, o si van a entrar en una situación de negociación, si es posible, si no, me parece que son preguntas muy, muy interesantes. Entre la sociedad por un lado y el sistema político vinculado a ella por el otro. ¿Cómo te imaginás vos que puede ocurrir? Olha, eu acho que há elementos, há sinais importantes, né, de que uma dinâmica de negociação entre o governo e partidos de direitas vai ocorrer, né? E isso porque o bolsonarismo ele tirou muito votos dessa direita tradicional, de partidos que vem da ditadura militar, não? A União Brasil a origem dele era o partido Arena, partido que existia durante o período militar. Então, esses partidos que são mais centro-direita, que respeitam as instituições, que jogam, né, jogam o jogo de acordo com as regras democráticas, esses partidos eles estão muito incomodados também com o crescimento do bolsonarismo, né? Eles estão perdendo votos. Então, o mais inteligente da parte do Lula, dos seus apoiadores, é negociar com esses partidos, trazer esses partidos da direita democrática para alguma negociação. E o Lula já sinalizou nessa direção, dizendo que ele não vai interferir na eleição para os presidentes da Câmara e do Senado. Esses são cargos, né, extremamente importantes para os partidos, né, no Congresso, e hoje eles são ocupados por esses partidos da direita democrática, né, partidos que não apoiaram Lula, e há, nesse momento, nessa semana, toda uma discussão se o Lula vai
ficar distante, né, não vai interferir nesse processo e, inclusive, apoiar a reeleição do atual presidente da Câmara, que apoiou Bolsonaro de maneira muito forte durante o governo e a campanha, e o presidente do Senado, que é um perfil mais moderado, é um político que, por diversas vezes, fez com que o Congresso votasse contra Bolsonaro, que não apoiou medidas mais populistas da Câmara dos Deputados. Então, até esse momento, Lula está fazendo, sim, esse movimento para conversar e trazer esses partidos da direita democrática para um diálogo sobre governabilidade, né? No campo da sociedade, a eleição do Lula, ela teve, a campanha, né, ela se apoiou muito numa mobilização da sociedade civil pela defesa da democracia, né? Esse movimento envolveu não só apoiadores, né, de partidos mais à esquerda ou de centro, mas envolveu parcelas importantes do empresariado, né? Houve um forte movimento do setor de banqueiros, né, de proprietários de bancos, os maiores do país, inclusive de declaração de voto e de apoio à candidatura ao Lula agora no segundo turno. Então, houve uma ampla mobilização em defesa da candidatura do Lula agora no segundo turno, associando essa, né, candidatura à própria defesa da democracia. Há um segmento que vai ser mais difícil, e é um segmento que tem alimentado esses protestos mais radicais, que são o setor agro, né? O setor de agronegócio no Brasil é um setor que foi fundamental para a vitória de Bolsonaro, né? É um setor que é muito forte justamente nesses estados onde Bolsonaro teve mais votos, né? Os estados do Sul e do Centro-Oeste, né? Aí próximos a vocês. E esse setor, como ele vai lidar com o governo, vai ser muito importante, Nicolas, porque o que acontece? Esse setor, ele tem, de um lado, empresários que operam no mercado internacional, né, e que estão muito pressionados por uma agenda ambiental, né, são setores que têm que atender a toda uma agenda de proteção ambiental para viabilizar os seus negócios, né, fora do Brasil. Então, há um segmento, digamos, mais progressista, né, que aceitaria mais facilmente essa proximidade com o governo Lula. Mas há um setor, né, que digamos, mais conservador, né, é um setor que está menos orientado por essas questões e deve ser um setor mais difícil. A Simone Tebet, que apoiou o Lula, ela, inclusive, é de um desses estados, ela é do Mato Grosso do Sul, e ela é uma possível interlocutora com esse grupo, né? Essa ponte com o agronegócio vai ser fundamental para o governo Lula se aproximar desse segmento mais extremistas e, inclusive, né, fazer com que esse setor não financie e não apoie esses movimentos mais radicalizados. Bien, ¿te queda alguna más? Si no, muy agradecidos. Si alguien del público tiene alguna pregunta, ahí lo veo al destacado y prestigioso politólogo Sebastián Abrevaya. ¿Querés abrir el micrófono, Seba? Bueno, sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. No, quería primero que nada agradecerle a ustedes por organizar esta actividad, muy interesante esta y las anteriores sobre el escenario electoral en Brasil.
Y a Magna, bueno, clarísimo, ya hemos tenido alguna vez alguna oportunidad de escucharte, así que siempre es un gusto volver a hacerlo. Yo tenía una pregunta vinculada con lo que vos habías mencionado respecto del protagonismo creciente del Congreso en esto de la reasignación de partidas, ¿no? Estas enmiendas parlamentarias. ¿Hay alguna posibilidad de que Lula pueda limitar esta facultad que tiene el Congreso ahora, que tienen, ya sea haciendo que no sean obligatorias, ya sea, digamos, tratando de revertir esas facultades y ese poder que tiene el Congreso, sobre todo en términos presupuestarios, que entendemos que va a ser una gran batalla de Lula poder ver cómo orienta el gasto público hacia sus promesas de campaña, ¿no? Terá que alterar, né? O governo terá que alterar essas regras. O orçamento impositivo é uma emenda constitucional, né? O que torna mais difícil a sua mudança. Quando ela foi aprovada, Sebastião, em 2015, o que o governo fez, foi no governo Lula, o que o governo fez foi negociar com o Congresso para que essas emendas fossem para a área de saúde. Então, os parlamentares poderiam propor esses gastos, mas tinham que ser gastos para a área de saúde, para evitar que houvesse ali uma perda de recursos para esse setor. Algo nessa direção de conduzir o gasto, né? Dizer que os parlamentares estão gastando, mas levar esses parlamentares a gastarem em certas áreas de política pode ser um caminho, né? Esse orçamento secreto, que hoje nem é tão secreto, porque a Suprema Corte proibiu, né? Hoje o Congresso tem que dizer quem é dono de cada emenda, mas essas emendas de relatores, elas fazem parte da lei orçamentária anual. Então, não é uma decisão constitucional e isso pode, então, ser mudado é mais fácil de ser alterado, né? O Lula certamente vai por um caminho intermediário, né? Ele não vai fazer nenhuma mudança brusca, porque isso seria criar um conflito imediato com o Congresso, né? O que ele deve fazer é estabelecer regras mais claras, talvez diminuir o valor, né, dessas emendas e direcioná-las para algumas áreas de política. Bien, gracias por la pregunta, Magna, por la respuesta. ¿Alguien más del público que quisiera hacer una consulta, intervención? Ya cumpliendo una cicada. Para ir cerrando, Magna, te agradecemos un montón que te hayas tomado el tiempo de aclararnos muchísimo más. Obviamente acá llega información de allá del territorio con conocimiento y mucho estudio sobre el tema, nos ayuda un montón a entenderlo mejor. Gracias a la red Secretaría por sumarse a la conversación y vamos a... Desculpa, porque estava tendo uma interrupção, não sei se eu ouvi tudo. Sim, mas gostaria de agradecer muitíssimo a vocês, me colocar à disposição para mantermos, né, esse diálogo. Nós vamos iniciar agora no blog que eu coordeno, o PEX Network. A gente vai iniciar agora uma série sobre a transição presidencial, então
semanalmente vamos ter publicações sobre esse processo de transição, né? No Brasil é bastante institucionalizado, acho que é bem interessante vocês acompanharem, porque o desenho do governo ele é feito agora, ainda que os ministros vão ser anunciados mais, né, certamente em dezembro, as principais prioridades do governo já devem ser colocadas agora, e principalmente, né, algo que interessa a vocês, em relação à política externa, né? Certamente a política do Lula vai ser um pouco diferente daquela que foi durante os seus governos. Certamente mantém-se a prioridade Sul-Sul, né, para os países do Sul, mas as questões climáticas devem levar também o governo a priorizar negociações com a Europa e com os Estados Unidos. Então, em termos de política externa, a gente deve ter novidades importantes aí, e com essa série a gente espera trazer alguns especialistas, né, para discutir esses pontos também. Magna, ahí recién estoy en contacto con Nicolás y con Facundo, me están escribiendo por WhatsApp pidiéndome que te transmita sus disculpas, se les cortó la comunicación, están viendo cómo pueden restablecerla, pero bueno, te agradecen a través mío y a todos los que participaron por esta actividad, y seguramente vamos a estar conversando más adelante para seguir en detalle todo lo que esté ocurriendo allí en Brasil. Muchísimas gracias. Estás muteada. Fui com o Nicolás mais tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos. Adiós, hasta luego. Tchau.